Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 832. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da quarta-feira, 9 de abril de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. E ontem, antecipamos aqui no Petit Jornal que no dia seguinte nós poderíamos ter mais tarifas, menos tarifas, que as tarifas poderiam não ser alteradas. E tivemos tudo isso. Tivemos mais tarifas para alguns, menos tarifas para outros, e alguns outros que as tarifas não foram alteradas. O Tanguy, é o jackpot. O Petit Jornal acertou todas as suas previsões no episódio anterior e está aqui hoje para colher os louros de uma análise tão embasada neste mundo tão previsível de meu mundão, de mundão de meu Deus, em 2025. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Daniel, olha, eu vou te falar, cara, eu tô ótimo porque assim, eu já acompanhei a guerra da Ucrânia, eu já fiquei tenso com guerra no Oriente Médio, tudo isso. Agora, Daniel Souza, essa aí é contigo. Eu tô pensando, Daniel, em comercializar o pay-per-view do nosso WhatsApp. O desespero de Daniel Souza quando sai a notícia. Pô, Daniel, aqui, ó, 125%. Daniel, meu Deus do céu. Aí Daniel manda vídeo de Trump. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então, deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, seja aqui no YouTube, nessa live de onde sai a gravação, também que o pessoal acompanha lá no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E Daniel Souza, vamos começar falando sobre os dois movimentos que tivemos nesse dia de hoje, né? A gente teve duas ações, né? Que foi a China retaliando a retaliação e os Estados Unidos retaliando a retaliação da retaliação. E aliviando para todo o resto. Aquilo que era fake news outro dia, não é mais fake news, no final das contas era verdade. Pelo amor de Deus, Daniel, o que está acontecendo? Eu sei que você não sabe também, mas tenta pelo menos dar uma luz pra gente aí. Ô, Tanguy, quando nós pensamos em ter um podcast para falar de assuntos internacionais de política e economia, nós não imaginávamos que analisaríamos um jogo de truco. Por que disso que se trata? É um jogo de truco. 6, 9, 12, né? Você vai ali aumentando a sua aposta de forma realmente sistemática. E é isso que a gente está observando nessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Lembrando que no dia de ontem, os Estados Unidos haviam imposto uma tarifa de 104% sobre os produtos chineses. Eram 10, depois 20, depois 54 e viraram 104 no dia de ontem. Em resposta, o Ministério das Finanças da China acabou anunciando na manhã de hoje, né, horário aqui nosso, que também tarifaria os Estados Unidos em 84%. Então, a China estava tarifando em 34%, passava a tarifar em 84%, mais 50%, exatamente como os Estados Unidos tinham feito e tinham aumentado em 50% as tarifas sobre os chineses. E teve mais, né? Nós tivemos uma declaração da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, a Mao Ning, onde ela disse o seguinte, abre aspas, a lei de tarifas Smoot-Hawley de 1930 alimentou a Grande Depressão. Hoje as tarifas recíprocas correm o risco de abrir novamente a caixa de Pandora, fecha aspas, e claro que ela está fazendo referência a uma lei de tarifas de 1930 que acabou contribuindo para os Estados Unidos mergulhar no período da Grande Depressão. Os chineses, nesse sentido, são um pouco mais discretos nas suas ameaças do que os norte-americanos. Pois bem, né, no momento em que os chineses acabaram retaliando os americanos, né, levando ali as tarifas para 84%, o presidente Donald Trump anunciou no início da tarde de hoje, através de um post lá na Truth, na sua rede social, que as tarifas sobre os chineses iriam aumentar de 104% para 125% e que a medida teria efeito imediato. Então não percam a conta, eram 10, viraram 20,
viraram 54, viraram 104 e agora são 125. Assim como os chineses tinham aumentado para 84%. Mas não foi só isso. Não foi só isso, exatamente como você muito bem colocou. Aquela fake news era verdade. Quer dizer, discutia-se no governo americano a suspensão das tarifas para todos os países que não fossem a China. E essa suspensão foi anunciada pelo Trump em um post na rede social, o que é maravilhoso, né? Porque é um post que depois tem que ser explicado, porque não traz detalhes. Aí depois todo mundo tem que perguntar lá na Casa Branca como é isso, como é que vai funcionar, etc. Então, o Trump anunciou que está suspendendo as tarifas recíprocas por 90 dias, ou melhor, vai todo mundo pagar 10% só, que é a tarifa mínima. Então, você teve países que estão sendo mais tarifados, é o caso da China, você tem países que estão sendo menos tarifados, é o caso da Índia, você tem países que estão sendo tarifados igual, que é o Brasil, né? O Brasil já estava em 10% e continuará em 10%. E teve mais, Tanguy, a secretária de imprensa da Casa Branca, ela afirmou, né, que todo mundo vai estar sujeito à tarifa de 10%, incluindo o Canadá e o México, que não estavam. Lembra, a gente já falou sobre isso. O México e o Canadá não estavam, agora estão na tarifa de 10%. E teve mais, o secretário do Tesouro, o Bessent, acrescentou que as tarifas setoriais, né, aquelas de 25% sobre automóveis e aço, também serão de 10% durante esse período de 90 dias, porque é o tempo que vai ter para negociar. Tá confuso, eu sei que tá confuso, é uma série de novidades que acontecem ao longo do mesmo dia, é Donald Trump operando na imprevisibilidade, e a justificativa que ele deu, Tanguy, a gente também já tinha cantado essa bola. É porque tem dezenas e dezenas, tem mais de 70 países ali se dobrando aos Estados Unidos, mostrando que a estratégia do Trump foi brilhante. Tá todo mundo querendo celebrar um acordo comercial com os Estados Unidos, abrir o seu próprio mercado. Então foi Trump sendo Donald Trump, ou seja, Trump colocando o bode na sala, atacando, para depois tentar obter o melhor acordo possível. Ele, nesse sentido, repetiu aí um padrão de comportamento que ele teve no mandato anterior, um padrão de comportamento que ele teve como empresário, um padrão de comportamento que está lá na Arte da Negociação, o livro dele da década de 80, um padrão de comportamento onde, desta vez, ele teve que ser mais radical, justamente para ter algum impacto sobre as pessoas e, consequentemente, ter algum impacto nos objetivos que ele almejava. Foi um dia muito intenso, vamos observar como é que os chineses vão reagir, porque agora a bola está no campo dos chineses, mas Donald Trump não quer mostrar fraqueza, então vai escalando, vai tarifando, e na prática, na minha avaliação, ele está demonstrando uma certa franqueza ao fazer isso, porque a estratégia dele está sendo ineficaz, e ele também teve que recuar ali muito rapidamente nas tarifas que impôs a outros países. Ô, Daniel, você falou agora há pouco sobre o Scott Bessent, né, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que é um cara que está ali, né, ombro a ombro com o Trump nessa estratégia. E eu acho que a fala dele hoje, uma outra fala, também corrobora isso que você está falando, que ele está tentando pressionar a China e a China está também mantendo o tom, tá? Se está elevando tarifa para mim, eu vou elevar também, e não está dando sinais de que vai recuar. Se a China não recuar, os Estados Unidos vão ter que continuar avançando. Ele disse hoje, Daniel, mais uma vez, estou falando aqui do Scott Bessent, secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que países que se alinharem à China estão, abro aspas, cavando a própria cova. Eles, e essa frase aqui é incrível, Daniel, eles, né, tô falando aqui dos chineses, não fazem nada além de produzir e produzir, Daniel. Que história é essa de ficar produzindo? Onde é que já se viu, né, um país ficar produzindo, e fazem dumping. Vou pegar mais um trecho aqui, Daniel, ele diz o seguinte: acho lamentável que os chineses realmente não queiram vir e negociar, porque eles são os piores infratores do sistema de comércio mundial. Ou seja, Daniel, você tem ali realmente uma ideia de ameaça, né, a todos os países que eventualmente negociem com a China, e está dizendo textualmente que o objetivo dos Estados Unidos é que a China venha negociar, né? Isso aqui é interessante porque essa é uma estratégia do Trump. O Trump não vai ser o cara que vai falar, espero que a China venha negociar. Mas o Scott Bessent, me parece que com isso ele abriu um pouco a estratégia, né? A estratégia que está sendo formulada na Casa Branca, que é, olha, a gente vai pressionar. Na hora que a China fraquejar e vier a negociar, a gente ganhou. A gente coloca os nossos termos
Então, o Scott Bessent lamentou, acho lamentável que os chineses não tenham vindo para negociar com a gente ainda. E aí, o Trump, Daniel, mais uma vez, lá na Truth, né, na rede social dele, escreveu em letras garrafais: fique tranquilo, falando para o cidadão americano, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Os Estados Unidos serão maiores e melhores do que nunca. Esse é um ótimo momento para comprar. Vários pontos de exclamação. DJT, né? Donald J. Trump. Então, o que ele está querendo fazer com isso, Daniel, é dizendo que essa é a hora de você pegar a sua empresa e levar para os Estados Unidos, né? Então, esse é o momento, ele está querendo dar força para essa estratégia. Uma coisa que, aliás, a Casa Branca falou hoje, eu achei muito curioso, né? A Casa Branca se manifestar nesse sentido, é que iPhones voltarão a ser produzidos nos Estados Unidos. Claro, Daniel, que iPhone é um símbolo, né? iPhone é um produto icônico, de uma marca icônica dos Estados Unidos, que era uma das maiores empresas americanas. E, recentemente, de fato, a Apple anunciou investimentos de 500, isso foi em fevereiro, 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos ao longo dos próximos 4 anos. Daniel, 500 bilhões de dólares em 4 anos é uma quantidade de dinheiro inacreditável. E aí a Casa Branca está dizendo, olha, isso é a prova de que a nossa estratégia está dando certo e de que os iPhones voltarão a ser produzidos nos Estados Unidos. No entanto, Daniel, quando você vai ver a estratégia da Apple, que ela está dizendo sobre esses 500 bilhões, ela está dizendo que vai investir nos Estados Unidos em inovação, desenvolvimento de engenheiros, inteligência artificial, treinamento de profissionais, produção de componentes estratégicos, né, para a produção de qualquer produto da Apple, bancos de dados, programação, TV, né, a Apple TV, então programação da Apple TV. Então, a gente está falando sobre investimento grande, mas isso não significa que iPhones serão produzidos nos Estados Unidos. Esse é um investimento longuíssimo para você conseguir produzir iPhone nos Estados Unidos. É um negócio longuíssimo, só para ter uma ideia. A Apple está investindo na Índia já tem 4 anos. E depois de 4 anos, a Índia produz apenas 14% da produção total de iPhones dos Estados Unidos. E aí, hoje veio à tona, inclusive, Daniel, uma fala do falecido Steve Jobs, que, aliás, o Tim Cook, né, que é o atual CEO da Apple, também, ele sempre pega mais ou menos essa ideia. O Steve Jobs dizia lá atrás o seguinte, isso tem há vários anos, né? Eu imagino que hoje a coisa seja ainda mais intensa. A Apple empregava, na época, na China, 700 mil trabalhadores, e esses 700 mil trabalhadores, eles eram supervisionados por 30 mil engenheiros para conseguir fazer a coisa funcionar. Segundo Steve Jobs, à época, e Tim Cook reproduz hoje, essa força de trabalho não existe nos Estados Unidos. Então, o que está dizendo não adianta pressionar. Essa força de trabalho não existe nos Estados Unidos. Então, a lógica do governo americano agora é essa fábrica, as pessoas apertando parafusos. Aliás, isso foi dito, inclusive, pelo Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos, que haverá um exército de pessoas apertando pequenos parafusos para fazer iPhones nos Estados Unidos. Essa é uma ideia muito doida, né? Assim, da onde que você tirou isso? Nenhum sentido. E isso, Daniel, fez com que as ações da Apple caíssem ao longo desse ano agora, somente em 2025, 31%. A Apple perdeu 31% em valor de mercado, o que faz, inclusive, com que ela perca a sua colocação de empresa mais valiosa do mundo. Perdeu essa posição para a Microsoft, né? Inclusive uma concorrente. E aí, Daniel, é importante lembrar que no meio dessa bagunça toda, ações desvalorizando, né, setores estratégicos sendo amplamente modificados, é muito importante que você faça uma gestão da sua carteira com quem entende do que está fazendo. Então fica aqui a nossa indicação dos nossos parceiros da Rio Claro Investimentos. Eles têm uma equipe que presta atenção em todas essas variáveis. De fato, eles estão muito acostumados a pensar tanto na gestão de risco, uma boa gestão de carteira, sem qualquer tipo de conflito de interesses, para garantir que os seus interesses sejam garantidos ao longo de um período tão turbulento como esse. Link na descrição desse episódio, procura lá Rio Claro Investimentos. Aliás, essa é a hora. No meio desse caos todo, é muito importante você ter alguém que entenda o que está fazendo do seu lado para gerenciar o dinheiro que você guardou ao longo da sua vida. Link no descritivo, gente, não deixem de conhecer o trabalho da Rio Claro Investimentos. Os amigos da Rio Claro acabam tendo um trabalho absolutamente diferenciado e, sem dúvida alguma, o tratamento, que já é especialíssimo, será ainda mais especial se você clicar no link e eles souberem que você vem do Petit Jornal. Lembrando que a Rio Claro é uma gestora de investimentos credenciada junto à CVM como administradora de carteiras, presta serviço completo
e de administração de carteiras e consultoria financeira ampla em todas as áreas da vida financeira de pessoas físicas, grupos familiares e empresas. A Rio Claro, ela não tem nenhuma vinculação à corretora ou instituição financeira. O pilar de trabalho é a isenção de conflitos de interesses. A Rio Claro é uma empresa independente, não recebe comissões de nenhuma corretora ou banco e, dessa forma, eles têm a liberdade para fazer apenas o que é melhor para o cliente, que é o único objetivo, link no descritivo. E é interessante, Tagui, porque há pouco você falava da Apple. A Apple é uma empresa extremamente globalizada, né? E dentro de um contexto onde você tem uma guerra comercial e tarifas sendo projetadas nos Estados Unidos, é óbvio que ela tende a sofrer bastante. Saiu hoje uma matéria no Times of India dizendo que a Apple, Tagui, encheu 5 aviões com iPhones poucos dias antes, justamente das tarifas de reciprocidade serem colocadas pelo Donald Trump. Esses iPhones vieram da Índia e da China, mostrando justamente que a Apple não tem aí uma intenção tão grande de produzir esses iPhones dentro do território americano. E tem mais, né, Tanguy? O fato do Trump ter recuado, o fato de ter ficado claro que era um blefe, vamos falar português claro? Era um blefe. Mais um blefe, talvez o maior de todos os blefes do Donald Trump. Claro que a coisa pode mudar, claro que Donald Trump é muito imprevisível, mas a percepção agora é de um blefe. O que acabou acontecendo, Tanguy, foi que nós tivemos uma movimentação muito forte no mercado acionário hoje de reversão. Tudo que estava derretendo acabou se revertendo para cima, quer dizer, você acabou tendo uma alta muito forte. Por exemplo, o Dow Jones fechou hoje em alta de 7,87%. A Nasdaq fechou em alta de 12,16%. E o S&P 500 fechou em alta de 9,52%. Quer dizer, empresas americanas, grandes empresas, muito globalizadas, seriam destroçadas. Aliás, já estavam sendo destroçadas no que diz respeito ao seu valor de mercado, mas isso acabaria se confirmando, se concretizando, caso essas tarifas do Donald Trump fossem mantidas no patamar em que estavam. E quando a gente olha em perspectiva, fica muito claro que aquele cartaz, aquela coisa absolutamente mambembe que o Trump faz, não teve cálculo, não teve cuidado, porque nunca foi para valer, sabe? Nunca foi para valer. Quer dizer, ele nunca pensou naquelas tarifas como algo a ser efetivamente aplicado, por isso nunca houve ali uma preocupação muito grande de dizer, olha, setores X e Y têm uma tarifa, setores Z têm outra tarifa e assim por diante. Mas agora ele tem ali uma estratégia de contenção da China, que está muito claramente em vigor, e ele não pode demonstrar fraqueza, né, Tanguy? Ele não pode recuar, e ele considera também que não recuar pode levar os Estados Unidos a obter vantagens comerciais melhores, pode levar os Estados Unidos a obter acordos comerciais melhores. Agora, o arranhão, a credibilidade americana fica. Quer dizer, não consigo observar aliados dos Estados Unidos mantendo o mesmo nível de dependência econômica dos Estados Unidos. Você olha jornais da Austrália, jornais da Europa, do Canadá, do México, do Japão, é muito claro que esses países entenderam o recado e entenderam que depender dos Estados Unidos não é uma boa ideia, porque os Estados Unidos não são confiáveis como eles acharam que era. E isso é algo que vai trazer impactos de longo prazo para os Estados Unidos. E, Daniel, um desses países é a Alemanha. A Alemanha, a gente acompanhou isso aqui de perto. A Alemanha passou por eleições gerais, né, antecipadas, né, no dia 23 de fevereiro, e havia uma negociação, né, algumas semanas já para a formação de um governo. Já estava mais ou menos cantado como é que seria o governo. Vai ser a tradicional grande coalizão, né, então os dois partidos mais tradicionais da Alemanha do pós-Segunda Guerra Mundial, a CDU, né, junto com a sua aliada CSU, e o SPD, né? Então, a centro-direita conservadora e a social-democracia juntos sob um governo de Friedrich Merz, né, que é um integrante da CDU. A impressão que houve na Alemanha, Daniel, e a gente teve o anúncio hoje, né, depois de 45 dias de negociações
no dia de hoje foi anunciado que, beleza, temos um governo para apresentar, é de que as negociações elas estavam lentas, elas estavam se arrastando, tinha ali alguns pontos que não eram exatamente consensuais, mas que a avalanche de tarifas dos Estados Unidos acelerou. Ela deu uma noção de perspectiva. Falou, olha, a gente está preso aqui, não estamos conseguindo avançar em questões relacionadas à migração, em questões relacionadas à liberação de drogas ou que coisa assim. Meu amigo, a sobrevivência da economia alemã ela está em risco. Só para ter uma ideia, Daniel, a previsão para esse ano agora, para o ano de 2025, feita no ano passado, ou seja, antes de Donald Trump assumir a presidência, era de um crescimento de 0,8%, que é pouco, né? A gente já vem falando aqui, a Alemanha está em recessão, a situação econômica da Alemanha não é boa, a perspectiva, portanto, para esse ano era de crescimento, mas o crescimento de apenas 0,8%. A partir do momento em que Trump anuncia essas tarifas todas, a previsão de crescimento ela cai para 0,1%. Ou seja, é praticamente uma estagnação, 0,1% não é crescimento, né? Então, quando a gente fala sobre essas tarifas que foram anunciadas e que agora teve o recuo do Trump, eram tarifas que falavam em 20% de tarifas sobre produtos europeus, outros produtos, né, então aço, alumínio e automóveis, 25%. A Alemanha é uma exportadora de automóveis, a Alemanha é a maior exportadora da Europa. Então, a gente está falando sobre algo que, de fato, poderia ter um potencial, na verdade, para atingir a economia alemã de forma muito séria e, portanto, houve uma certa celeridade na construção desse acordo. É um acordo de 146 páginas. Essa, aliás, é uma tradição alemã muito curiosa, né? A gente vê coalizões sendo montadas em tudo quanto é lugar, uma coalizão meio de boca ali, meio de intenções e tal. Na Alemanha você tem um acordo tem 146 páginas, está lá. Ah, você fez tal coisa, ó, pega lá, o acordo na página 82 está dizendo qual era o acordo que a gente tinha exatamente para esse governo. Então o acordo, Daniel, ele fala sobre endurecimento da política migratória, que era uma pauta do Friedrich Merz, o SPD acabou perdendo, reafirma o apoio à Ucrânia e fala em modernização e digitalização econômica. Isso é algo que a gente já falou aqui, que é importante ressaltar. Às vezes a gente olha para a Alemanha e fala assim, meu Deus, a Alemanha ela deve ser toda modernizada, digitalizada. A Alemanha, assim como vários outros países europeus, tem problemas sérios em termos de digitalização, acesso à internet, manutenção de sinal de internet, acesso à internet em todos os lugares, digitalização do setor bancário. Então a ideia da Alemanha ao longo dos próximos anos, é ampliar a competitividade, e uma frase muito interessante dita pelo Merz hoje é: vamos levar a União Europeia junto conosco. E outra coisa, Daniel, que fica bastante claro também de qual vai ser a tônica desse governo, o Merz ele tem como grande rival política na Alemanha, né, dentro do seu próprio partido, a Merkel. Né? Ele sempre esteve numa posição crítica à Merkel. Eles são do mesmo partido, mas ele sempre criticou muito a austeridade da Merkel. A lógica dele é: a Alemanha vai precisar gastar. A Alemanha, isso faz parte do compromisso, é um gasto de 500 bilhões de euros, aliás, 500 bilhões de euros na atualização da infraestrutura alemã ao longo dos próximos 10 anos. Então a lógica dele, aquela Merkel lá ficou esse negócio de não gastar para controlar a inflação, porque não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar. Acabou isso, a gente vai precisar gastar para ativar a economia alemã. Incentiva a indústria bélica, a Alemanha precisa ser capaz de se defender, os europeus têm que ser capazes de se defender. Fala ainda do acordo em corte de impostos, diminuição do custo de vida, né? Então combater ali a alta do custo de vida, fim de exigências burocráticas, a volta do subsídio para a compra de carros elétricos e híbridos e a abolição de algumas legislações que eram bastante impopulares na Alemanha porque eram consideradas um excesso de burocratização. Provavelmente, esse governo ele passa a ter a caneta, né, Daniel? Ele assume no mês que vem. Há um período de transição até lá, como é que vai ser montado o governo, a parte mais prática, né? Mas provavelmente a partir do mês que vem teremos um novo governo alemão. Sai o governo de Olaf Scholz, do SPD, entra um governo da CDU apoiado pela SPD, mas liderado por Friedrich Merz, Daniel, o próximo chanceler alemão. Tanguy, há pouco eu falava sobre as oscilações no mercado e foi detectado que você teve algumas movimentações estranhas pouco antes do anúncio do Donald Trump. Obviamente, isso levou à suspeita de insider trading, ou seja, que algumas pessoas teriam tido informações não públicas para obter lucros no mercado financeiro. Isto é
crime nos Estados Unidos e aparentemente nós teremos até algumas investigações. Agora, é uma grande diferença quando você tem esse altíssimo nível de especulação em algum grau estimulado pelo presidente, né? O presidente acaba sendo alguém que estimula muita especulação, oscilações e, consequentemente, oportunidades de lucros exacerbados para quem eventualmente tiver informações privilegiadas. Rapidamente, Tanguy, eu queria registrar que o Fundo Monetário Internacional anunciou nessa terça-feira que chegou a um acordo técnico com a Argentina para liberar um empréstimo de 20 bilhões de dólares. O FMI informou que o acordo está sujeito à aprovação do seu Conselho Executivo e essa reunião deve acontecer na sexta-feira para discutir o acordo com a Argentina. É um movimento super importante, né? O Javier Milei esperava isso há bastante tempo e pode ajudar a Argentina a recompor suas reservas internacionais e, consequentemente, a ter um pouco mais de tranquilidade para enfrentar questões relacionadas ao câmbio, que é um elemento de vulnerabilidade importante na economia argentina. Sempre lembrando que o Brasil não tem problemas de reservas internacionais como a Argentina tem. O Brasil tem uma situação externa bastante confortável e isso é reflexo de escolhas que foram feitas no passado aqui no Brasil e que não foram feitas na Argentina. Ô, Daniel Souza, eu tenho a impressão que toda essa pauta do Trump é uma grande geleia da Shakira, mas há geleias dentro da geleia, né? Então eu queria que você falasse, Daniel, o que te chamou a atenção na atuação política de Donald Trump no dia de hoje, Daniel? Me conta pra geleia da Shakira de hoje. Aliás, Tanguy, foi no dia de ontem, foi num jantar na noite de ontem, um jantar do National Republican Congressional Committee. O Trump, ele fez um discurso e num determinado momento, Tanguy, ele disse o seguinte, abre aspas, "I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass." Sim, o presidente dos Estados Unidos disse que países ao redor do mundo estão ligando para ele para beijar as suas nádegas. Quem conhece a língua inglesa sabe que isso é uma expressão que simboliza submissão, né? Que simboliza rendição. E aí, num determinado momento, ele faz uma vozinha e imita o que esses líderes mundiais ou esses representantes dos diferentes países estariam fazendo. Aí ele diz o seguinte, abre aspas, please, sir, make a deal. I will do anything. I'll do anything, sir. Fecha aspas. É um nível de desrespeito, é um nível de, sei lá, cara, olhando aquelas imagens, eu falei, cara, isso é uma sketch do Saturday Night Live. Não é possível, isso não pode ser real, isso não pode estar acontecendo. Vem pra geleia da Shakira hoje de tão bizarro que é, de tão estranho que é, e fica muito claro com o que aconteceu nas horas seguintes com a suspensão das tarifas. O Donald Trump apenas trollando o planeta, colocando tarifas absurdas, sem qualquer tipo de cuidado, sem qualquer tipo de técnica, simplesmente para receber dezenas e dezenas de telefonemas de dezenas e dezenas de países, implorando para fazer algum tipo de acordo com os Estados Unidos e para que houvesse ali algum tipo de concessão feita por ele, Donald Trump, a esses diferentes países. É inacreditável, Tanguy, porque a gente está falando da maior potência do planeta, a gente está falando do presidente da maior potência econômica do planeta, e alguém que, cara, negocia como se estivesse numa feira livre, né, tentando extrair os melhores acordos ali e sem observar impactos de longo prazo e impactos reputacionais que certamente acontecerão sobre os Estados Unidos. Essa gerada Shakira é até meio triste, né, Daniel? É triste. É triste, assim. É curioso, né? É um vídeo muito curioso, assim. Quem tiver curiosidade, dá pra procurar aí na internet, tá rolando no Twitter, em tudo quanto é lugar. Mas é um deboche ali, um deboche meio fora de lugar, né? Você não tá debochando de inimigos, você tá debochando de aliados, né? A maior parte dos países que ele tá fazendo referência ali, que estariam ligando e tal, são aliados, são países que querem fazer negócio com os Estados Unidos, não tem ninguém querendo extrair nada mais dos Estados Unidos. Agora, a gente tem uma aula há pouco tempo, Daniel, uma aula gratuita no Petit Jornal, no YouTube do Petit Jornal, sobre exatamente a trajetória de Donald Trump. E aí não surpreende, né, quando você vê a trajetória dele, a maneira que ele sempre teve de negociar e tudo, a vontade de estar sempre nos holofotes, a vontade de ter uma exposição
que passa uma ideia de verdade, passa uma ideia de naturalidade, ele é isso aí mesmo. A gente está cansado de ver político assim. Isso, olhando para a história dele, faz sentido. Então acessa lá no YouTube do Petit Jornal, tem uma aula recente sobre Donald Trump. Quem é Donald Trump? Aliás, o nome é esse, né? Donald Trump, uma aula biográfica para conhecer um pouquinho sobre a história dele. A gente volta lá no avô dele para contar a história dele. Se você quiser saber mais sobre os Estados Unidos, Donald Trump, sobre história, né? Se você se interessa por história, temas contemporâneos, economia, política, cultura, religião, de muitos lugares ao redor do mundo, acessa lá petcursos.com.br, é o streaming de atualidades e de aulas de educação do Petit Jornal. Tem muito conteúdo por lá para você que chegou até aqui nesse episódio. Fica aqui também o nosso agradecimento, Tanguy, aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. O nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante. Fica também o convite para você que gosta do nosso projeto, se o nosso projeto faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal, dá para ativar inclusive o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã estamos de volta, né? Amanhã vai ser o quê? Você quer fazer um bolão, Daniel Souza? Amanhã vai ser o quê, Daniel Souza? Eu acho que, minha ideia, tá? A gente vai, amanhã de manhã aqui no Brasil, a China vai aumentar as tarifas, vai chegar a 100%. Eu acho que vai bater ali nos 100%. E os Estados Unidos vão retaliar, não vai ser um aumento tão grande assim, porque também já não dá mais, mas vamos apostar 134% amanhã. Eu acho que amanhã chega a 134%. Você acha que a China chega a 100 e os Estados Unidos chegam a 134%? 134%. Aí começa a diminuir já o ritmo ali de aumentos e tal, daqui a pouco começa a estabilizar. Minha aposta é 100, 134%. E aí? E você, Daniel? Eu acho que essa é uma boa aposta, Tanguy. Acho que eu vou com você. Acho que é bem por aí mesmo. Acho que teremos aí novos capítulos, mas o fôlego vai diminuindo, né? Porque... vai. Aliás, hoje já diminuiu, né? O Trump dessa vez aumentou 21%. Não aumentou 50%, que nem no dia anterior, né? O fôlego já tá ficando mais escasso. É isso. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.